terça-feira, 10 de maio de 2022. Antes de iniciarmos a leitura dos doces pensamentos, eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele está me dando de estar aqui. O privilégio da vida, o privilégio da saúde, o privilégio de ter amigos como você. Quero agradecer a Jesus pela sua companhia, agradecer aos amigos espirituais que colaboram no nosso dia a dia, ofertando-nos o melhor caminho, os melhores amigos, as melhores pessoas com que eu possa transmitir um pouco daquilo que aprendo com eles. Como disse, estamos lendo O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Não basta que os incrédulos vejam para que se convençam. Este é o tema. É um diálogo que existe no plano espiritual entre um visitante e Allan Kardec. Allan Kardec recebeu uma pessoa e ela questionava essas questões. Visitante: o que os incrédulos desejam ver, pedem, e na maioria das vezes não se lhe fornece. São os fatos positivos. Se todos testemunhassem esses fatos, a dúvida não mais seria permitida. Como é que tanta gente, apesar da sua vontade, nada tem conseguido ver? Apresentam-lhe como motivo, dizem eles, a sua falta de fé, ao que responde, e com razão, que não podem ter fé antecipada e que se lhe deve dar os meios para poderem crer. Allan Kardec: é simples a razão. Eles querem que os fatos obedeçam à sua ordem, e a espírito não se deve dar ordem. É preciso esperar pela boa vontade deles. Não basta dizer, mostrai-me tal fato que eu crerei. É necessário ter-se a vontade de perseverar, deixar que os fatos se produzam espontaneamente, sem pretender forçá-los ou dirigi-los. Aquele que mais desejais será, talvez, precisamente o que não obtereis. Virão, porém, outros, e os que quereis se apresentará quando menos os esperardes. Aos olhos do observador atento e assíduo, surgem eles, inumeráveis, corroborando-se uns aos outros, mas quem acreditar que basta tocar a manivela para fazer que a máquina ande, engana-se redondamente. Que faz o naturalista quando quer estudar os hábitos de um animal? Mandá-lo a fazer tal ou qual coisa para com vagar observá-lo à sua vontade? Não, porque bem sabe que o animal não lhe obedecerá, mas espreita as manifestações espontâneas do instinto do animal. Espera-as e colhe-as na passagem. O simples bom senso mostra que, com mais forte razão, deve proceder-se do mesmo modo com os espíritos, que são inteligências muito mais independentes do que a dos animais. É erro crer que se exige a fé antecipada de quem quer estudar.
O que se exige é boa-fé. Aliás, coisa diversa. Ora, há cépticos que negam até a evidência e aos quais os próprios prodígios não convenceriam. Quantos deles, depois de haverem visto, não persistem ainda em explicar os fatos a seu modo, dizendo que o que viram nada prova? Essas pessoas só servem para trazer perturbação ao seio das reuniões, sem que elas mesmas lucrem coisa alguma. Por isso, deixamo-las à margem para não querermos com ela perder nosso tempo. Muitos até ficariam incomodados se vissem forçados a crer por terem de ferir o seu amor próprio, com a confissão de se haverem enganado. Que se pode responder a quem não vê por toda parte, senão ilusão e charlatanismo? Nada. É melhor deixá-los tranquilos e dizerem tanto quanto quiserem que nada viram, e mesmo que nada se pôde ou se quis mostrar-lhe. Ao lado desses céticos endurecidos, estão os que querem ver a seu modo, que, tendo formado uma opinião, pretendem por ela explicar tudo. Estes não compreendem o que os fenômenos se possam dar, contrariamente ao seu desejo. Não sabem ou não querem colocar-se nas condições precisas para obtê-los. Quem de boa fé deseja observar, deve, não digo crer sobre palavras, mas abandonar toda ideia preconcebida e não querer comparar coisas incompatíveis. Cumpre-lhes aguardar, seguir, observar com paciência infatigável. Essa condição é também favorável ao que se tornam adeptos, pois que ela prova não haverem formado levianamente a sua convicção. Dispõe vós de tal paciência? Não, e direis por falta de tempo. Então, não vos ocupeis, não falais mais nisso, pois ninguém a tal vos obriga. Essas mensagens foram retiradas do Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, primeira parte, Noções Preliminares, capítulo 3 do Método. Muito obrigado, amados amigos, pela sua paciência, pela sua visualização e seus comentários. Seus comentários são de grande valia e muito importante, muito bem-vindos, aliás, pois através deles reduzimos ou acrescentamos algo mais para, com o objetivo, melhorarmos esse nosso pequeno trabalho. Quero pedir a Deus, com sua infinita bondade e sabedoria, nos mantenha na sua paz. Até lá. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.